Neste dia da festa da Sagrada Família, a igreja nos convida a visitar o lar de Nazaré e contemplar aquela que é a família modelo de toda a família cristã. O Evangelho fala pouco da infância de Jesus e da sua vida em casa. Grande parte do Evangelho coloca sempre a vida pública, começando lá pela pregação de João Batista, depois batismo de Jesus, e parábolas, sermões, milagres, depois vem a paixão, morte, ressurreição, e pouco se fala da sua infância e da sua juventude. Temos alguma coisa lá em São Mateus, que fala do nascimento, da chegada dos Reis Magos, um pouquinho de São José. Depois temos São Lucas, que faz o Evangelho da infância, mas se resume pouco. O resumo está exatamente na frase que acabamos aqui: voltou para casa, e lhes era submisso, Jesus, e crescia em graça e sabedoria diante de Deus, diante dos homens. Aí o resumo de tudo. E a igreja, ela põe essa festa da Sagrada Família para que nós nos voltemos exatamente para esse tempo de Jesus lá, em que ele mostra como é que nós devemos viver. Na verdade, é na família que nós vamos nos santificar, é na família que nós vamos praticar as virtudes, praticar o amor. São Paulo disse: tende a caridade, que é o vínculo da perfeição. E essa caridade nós aprendemos em casa. Por isso hoje vamos visitar com os olhos da imaginação aquele lar pequeno de Nazaré e vamos ver o que é que a família sagrada tem a nos ensinar. Porque a família sagrada é uma escola do Evangelho. O Papa Paulo VI, em 1964, na sua visita à Terra Santa, ele fez um belíssimo discurso quando visitou Nazaré, e diz que a família sagrada, e ele falou exatamente da casa onde Jesus, Maria e José viveram durante 30 anos pelo menos. Lá fizeram uma igreja em cima, mas a casa está lá no subterrâneo, ao menos uma parte dela, e dá para ver na sua simplicidade como Jesus está. Jesus foi ali que ele viveu, que ele cresceu, que começou a falar, brincar, correr, trabalhar. Era ali que ele se recolhia para a sua oração diária com o Pai. E o Papa disse que, Paulo VI disse que naquela casa de Nazaré nós podemos contemplar o mistério do Deus que se faz homem, como ele se apresenta para nós. E a escola de Nazaré, ela nos ensina naquela casa como é que nós devemos viver, não só como família, mas também como cristãos. E nós destacamos aí 3 aspectos. A família de Nazaré é uma escola do silêncio. É também uma escola de uma vida de família. E é uma escola de vida de trabalho. 3 características muito importantes para a vida de uma família cristã: silêncio, vida de família e trabalho. Por que o silêncio? O silêncio tem para nós exigências muito grandes. No silêncio nós encontramos a Deus. No silêncio Deus nos fala. No silêncio nós acolhemos as inspirações da graça. No silêncio nós planejamos. No silêncio nós escutamos. No silêncio nós nos acolhemos uns aos outros. No silêncio nós oramos. E quando falamos no silêncio, lembramos da imitação de Cristo que nos ensina, né? Jesus falando para as almas: quando tu falas, eu calo; quando tu calas, eu falo.
era no silêncio de Nazaré que Jesus se recolhia para a oração. Por isso a família deve ser uma família de oração. É nesse contato diário com Deus, seja a família reunida, seja cada membro em particular, e as duas coisas, que a família vai crescendo na vida espiritual. Sem silêncio não há vida espiritual. Por isso, na liturgia, há momentos de rezar em comum e há momentos de calar para todo mundo refletir. E isso tem exigências. O cardeal Sara, falando da importância do silêncio, ele fala desse silêncio sagrado que a gente tem na igreja. Às vezes a gente tem a ilusão de que a liturgia deve ser movimentada do começo ao fim. Não. A liturgia exige esses momentos de silêncio, que são silêncios sagrados, exatamente para que aí nós possamos a sós falarmos com Deus e ouvirmos a Deus. E é tão importante o silêncio, e na família isso é muito difícil, porque a confusão é tão grande, as pessoas são tão preocupadas com barulho, e é um rádio que se liga alto, uma televisão que nunca se desliga, é o celular, são tantas coisas, e quando digo silêncio eu não falo só do barulho, mas de todas aquelas coisas que nos dispersam, que nos impedem na concentração. E uma das grandes dificuldades que nós temos hoje é a dificuldade exatamente de concentração, porque nós estamos tão dispersos, ouvimos tantas coisas, queremos saber de tudo ao mesmo tempo, queremos falar o tempo todo, e queremos conhecer tudo ao mesmo tempo, e o silêncio nos exige concentração, exige que nós tenhamos um foco, exige que nós paremos um pouco para pensar sobre a nossa vida, sobre os nossos defeitos dominantes, sobre as virtudes que temos que praticar, sobre o nosso planejamento de vida. E, sobretudo, o silêncio nos leva a um encontro pessoal com Deus. E a família sagrada é para nós um modelo de silêncio. A Sagrada Escritura, e o Espírito Santo quis assim, coloca poucas palavras na boca de Jesus, de Maria, de Jesus na sua infância, e de São José não coloca nenhuma, apenas coloca ações. E José, que era um homem justo, não queria difamar. E José, em sonhos, recebeu a visita do anjo. E José pega o menino e leva para o Egito. E José volta do Egito. José sempre no silêncio. Então nós devemos aprender isso em casa, né? Só que o silêncio não significa que nós não vamos falar com ninguém. Não. Mas ter um cuidado nas palavras. Educação, cortesia, esperar o outro terminar de falar para você falar, saber escutar o outro e saber também quando o outro precisa falar e precisa escutar também. Nós às vezes somos muito egoístas e queremos sempre que as coisas girem em torno de nós, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, dos nossos anseios, dos nossos problemas. O silêncio tem exigências e precisamos aprender. É sinal sempre de sabedoria. E é na família que a gente aprende isso. Fiquei imaginando Jesus quando chega no Sermão da Montanha e diz: quando quiseres orar, não faça como os hipócritas que vão para as esquinas para que todos vejam que estão orando, mas vai para o teu quarto e recolhe-te e ali faz a tua oração. E o Pai que vê o oculto, o Pai ouvirá a tua oração. Então, Jesus falando isso, nos mostra a necessidade do recolhimento. O mundo hoje está assim porque não tem mais recolhimento. As pessoas querem resolver os problemas segundo as suas cabeças, frutos de seus impulsos. E não é assim.
Tem certas coisas que nós temos que aguardar, esperar. Só que o homem moderno não sabe esperar. Se atrapalha nas ações. Se atrapalha, se atropela. Há certas coisas que tem que esperar. Você planta uma semente lá, você tem que esperar. Ela tem que ser fecundada, depois ela vai brotar, vem a chuva, vem a luz, e vai crescer, mas tem que esperar. Não se planta num dia para colher no outro. E é no silêncio que as coisas são fecundadas dentro de nós. O silêncio do nosso coração e da nossa vida. Da importância do silêncio da família sagrada e do silêncio na nossa vida. No recolhimento, digo melhor. Uma segunda característica da família sagrada é a vida de família. Ali havia uma harmonia. José dizendo sim ao anjo que diz: não temos de receber Maria por tua esposa, aquilo mudou a sua vida. Mas ele cumpriu a sua missão de pai e de esposo. Era o homem, o marido, o cuidadoso, o provedor, aquele que assumiu realmente a sua função, a sua missão. Acolhe Maria em sua casa, cuida dela. No recenseamento ele vai como chefe de família até Belém. Maria necessariamente não precisaria ir, mas ela faz questão, segundo a tradição, ela vai junto. É José quem procura local para eles lá em Belém. É José quem vê lá na gruta, na simplicidade da gruta, o local onde Maria deveria passar a noite. É José quem cuida. É José quem ilumina. É José que, apesar de não dizer palavra alguma, a Sagrada Escritura, como eu disse, não coloca palavra nenhuma em sua boca, mas é o homem da ação. E é isso que se espera de um esposo. Ser responsável, cuidadoso e ser um homem de ação. Que está pronto como justiça para fazer as coisas. Isso tudo com santidade. Por isso diz São José, era um homem justo. E justo aí aquele que vivia na intimidade com o Senhor. Mas era firme. Imagine, por exemplo, quando Jesus nasceu, o anjo aparece em sonhos a José e diz: toma o menino e sua mãe e vai para o Egito. Parece a ele, não apareceu a Maria, parece a José. E José se levanta na madrugada e diz: Maria, vamos para o Egito que querem matar a criança. E Maria não discute com ele. Vamos. E era uma viagem longa, difícil, para uma terra estranha, uma outra língua, um povo pagão, não tinha trabalho, como ia fazer, mas foram, confiaram no Senhor. A vida de família é tão necessária em casa, e é preciso que a gente aprenda isso. E são nas pequenas ações diárias, no contato do pai com os filhos, da mãe com os filhos, entre esposo e esposa, daquele trabalho do dia a dia, daquelas tarefas diárias. É nesse contato em que se aprende a amar, aprende a respeitar, é que se aprende a dialogar. A família sagrada pode ser qualquer família cristã. Ser abençoada pelo sacramento do matrimônio é uma família sagrada também. E deve viver como a família de Jesus, procurando fazer de modo extraordinário as coisas ordinárias do dia a dia. Com caridade, como eu disse, com paciência, com espírito de perdão, sem alvoroços, que todos possam participar um da vida do outro, ajudando um ao outro. É essa vida de família que santifica. Imagina a relação que tinha aquela família com Deus, que tinha com os vizinhos, com o próximo, né?
e aquela relação que tinham entre si. É uma escola, como disse o Paulo VI. Por fim, é uma família de trabalho, e trabalha, né? Todos ali trabalham. Em casa todo mundo deve trabalhar, né? Deve colaborar para o bem um do outro. E essa colaboração deve ser algo cultivado pelos pais. É triste a gente ver hoje muitos filhos crescem e não sabem lavar um prato. A mãe não deixa. Não sabem cuidar de nada. Não. Eu me lembro quando eu era pequeno, a gente se levantava lá, se esquecesse de arrumar a cama, a mãe pegava pelo braço, ó, vai lá, arruma o teu ninho. Era assim. Na família todos devem colaborar. E a gente deve aprender a trabalhar, fazer as coisas. Todo mundo junto, não? Senão põe um peso todo em cima de... Meu Deus do céu. As crianças não fazem mais nada, só brincam com o celular o tempo todo com o celular na mão. E só brincam com o celular. Não ajudam em nada, não aprendem a fazer nada, os pais não deixam, impedem. Quer dizer, sabem fazer muito, aprendem línguas, aprendem judô, karatê, vão para a academia, fazem um monte de coisas. Mas para a vida mesmo não sabem de nada. Não sabem enfrentar nada. Não sabem enfrentar nenhuma situação adversa. As contrariedades da vida não sabem, não estão preparadas. Não são maduras para isso. E quando crescem, vão se casar, não tem preparação alguma, maturidade alguma, porque não aprenderam em casa que a vida é cheia de obstáculos, de dificuldades, que é preciso lutar para conseguir as coisas, que muitas vezes a gente faz as coisas e não acontecem como nós queremos, mas isso aprende em casa. Os pais devem educar os filhos para isso, e devem ensiná-los que na vida nem sempre nós temos tudo o que queremos, que muitas vezes nos decepcionamos com atitudes, com situações, com pessoas, e que todos devem colaborar porque a casa é uma só, e cada um deve fazer suas coisas. Isso se aprende dentro de casa, esse relacionamento de responsabilidade, de amor, de companheirismo, tudo isso se aprende dentro de casa. E nós vivemos hoje um tempo de grande imaturidade, aliás, duas doenças, põe entre aspas aqui, características, né? Imaturidade, né? E por causa da imaturidade, impulsividade e aquilo que nós chamamos de narcisismo, ou seja, a pessoa se apaixona por si própria e tudo gira em torno de si própria, se apaixona por si mesmo, e quando alguma coisa não vai bem, se desespera, porque a paixão é por si próprio, porque viveu o seu próprio mundo, a sua própria fantasia. E a vida de família deve impedir que isso aconteça, porque o espírito de entrega, de doação, de partilha, de compreensão, de ajuda mútua, isso se aprende dentro de casa. E é preciso, desde pequeninos, os pais irem educando os seus filhos para serem autônomos, porque quando crescerem, vão ter que gerenciar suas próprias vidas. E vão enfrentar um mundo como nós vivemos hoje. E os pais não vão estar mais aqui para serem seus superprotetores. A vida de família exige esses sacrifícios dos pais, mas esse sacrifício deve ser compartilhado com os filhos, todos juntos. Senão os pais se acabam de trabalhar, né, vivem o tempo todo para dar tudo para os filhos, e aquela falsa ideia, eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei, isso é falso. Eu quero dar para o meu filho aquilo que eu não tive, isso é falso. Cuidado com esse tipo de discurso, porque você vai estar impedindo o seu filho de se levantar quando ele cair lá na frente. Vai estar ensinando para o seu filho que não existem pedras no caminho.
e que não tem inimigos. Vai ensinar para o seu filho que não existe sol que vai queimá-lo. Cuidado. Vai dizer para o seu filho que só existe dia, não existe noite, porque você vai super proteger. Cuidado. A vida de família é que vai ser essa escola, quando todos têm realmente essa preocupação de um fim comum, e sempre no sentido de vida eterna, porque ninguém cria filhos para si, cria para Deus, para a vida eterna. No terceiro ponto, com relação à vida de família, e a gente aprende isso na Sagrada Família, diz respeito ao trabalho. Era uma família de trabalho. E como trabalhavam, né? José, carpinteiro. Jesus também era carpinteiro e aprendeu o ofício de São José. Maria, cuidadosa como dona de casa, como esposa, como mãe, estava lá fazendo as suas costuras, lá ela tecia. Existe uma tradição de que a túnica de Jesus, Maria quem fez, né? As mulheres aprendiam a cuidar do fuso, né, que chamavam, tecendo, né, fazendo os tecidos. Também cuidava da casa, né? Enfim, era uma família laboriosa, né, em que todos trabalhavam. E é exemplo de família para nós, que trabalha. Eis o que é a família sagrada, que é a família modelo, com seus sofrimentos, com suas dificuldades, com seus sacrifícios, com suas alegrias, com suas dores, mas é a família que deve nortear todas as famílias aqui na terra. E quando Cristo quis ficar 30 anos nesta casa, com a família, era para nos ensinar que é no lar que Ele quer transformar o mundo. Infelizmente hoje a família é muito atacada, né? A desordem no mundo passa pela família, mas a solução dessa desordem também passa pela família. A família é atacada com a ideologia de gênero, com a prática do aborto, milhões, estava vendo hoje, 65 milhões de abortos legais, entre aspas, no mundo, fora os clandestinos. 65 milhões por ano. E o pessoal está reclamando da pandemia. 65 milhões. Hoje é um crime maior cortar uma árvore do que matar uma criança antes de nascer. O clima de deseducação é tremendo. A começar agora com a ideologia de gênero, em que querem incutir nas pessoas que ser menino ou menina é coisa cultural e cada um pode escolher o que quiser, ou não ser nenhuma coisa. Um absurdo. Em que o divórcio é uma prática comum como se fosse tudo natural. Agora já fala da eutanásia, como na Holanda, né? Estão fazendo uma campanha aí para todo mundo ter direito a tomar uma pílula X lá, quando quiser morrer, oficialmente. É a família sendo atacada, né? Então vamos pedir hoje a Sagrada Família que interceda por nós, para que nossas famílias sejam famílias santas, que realmente queiram servir a nosso Senhor e tenham forças para esse embate no mundo, né, que é a vida de família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos de pé agora a professar juntos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso,